Você aí, por acaso você sabe por que a maconha é proibida? Essa é uma daquelas coisas que a gente cresce ouvindo como uma verdade absoluta, não é mesmo? Mas saiba que não é bem assim. A verdade por trás dessa história está mais para verdade inconveniente. E nós aqui da Coronel Cannabis vamos te explicar por quê. Pergunta para as pessoas na rua o porquê que a maconha é proibida e você vai ouvir todo tipo de resposta. Porque ela é porta de entrada para outras drogas, porque ela vicia, para combater o tráfico, porque a gente tem político e empresários que ganham com isso, porque ela fede e deixa as pessoas loucas, enfim, por todo tipo de motivo a galera tenta explicar o porquê ela é proibida. Você sabe o porquê que a maconha foi proibida no mundo? Não sei. E você acha que ela para uso adulto deveria ser legalizada? De jeito nenhum, jamais. Você sabe por que a maconha foi proibida no mundo? Não tenho ideia. Você sabe por que a maconha foi proibida no mundo? Não. Você sabe o porquê a maconha foi proibida no mundo? Uai, pelas consequências que elas traz. Simplesmente por isso. Entendi. Tem gente que usa maconha, depois mata as pessoas e depois fala: ai, mas eu estava drogado, não sabia o que eu estava fazendo. Não é? Nós sabemos que muita gente já está mudando de opinião a respeito da cannabis no mundo. Afinal, a legalização já é uma realidade em muitos lugares. O mercado da cannabis ele é bilionário. O uso terapêutico está cada vez mais difundido na sociedade. A gente ouve o Drauzio Varela falando bem a respeito dela. A gente vê reportagens do Fantástico sobre maconha na televisão. E a gente ouve o tempo todo sobre famosos que se declaram maconheiros por aí. Então sim, é uma coisa que está ficando difundida. E se você gostou dessa ideia até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no nosso canal para ficar ligado em todos os conteúdos canábicos que a Coronel Cannabis traz para você. Porém, muita gente ainda não parou para se perguntar por que a maconha foi proibida em primeiro lugar e quando que isso aconteceu. E isso é uma história que nós aqui da Coronel achamos que deve ser sim contada, porque só assim a gente vai poder acelerar o debate da legalização que está acontecendo no mundo. Afinal, os fatos que levaram a essa realidade são um verdadeiro absurdo, marcado pelo racismo, pela repressão social, por interesses econômicos e não tem nada a ver com saúde, consciência ou com moralidade, igual falaram por aí. E isso não é papo de maconheiro não, isso é fato. Família, e acessa o nosso site que lá vai ter tudo o que você precisa para sua sessão, fechou? Vale a pena a gente enfatizar que a maconha está na nossa vida há muito tempo. Ela esteve presente na primeira farmacopédia da história, escrita pelo lendário imperador chinês Zheng Yun em 2700 a.C. Ela foi utilizada por povos africanos, povos asiáticos, povos árabes e mais tarde por povos latino-americanos. E, inclusive também nas caravelas europeias, das primeiras plantas cultivadas na agricultura humana, servindo absurdamente para várias coisas, inclusive para a gente comer, levando em consideração que a sua semente é uma das fontes mais ricas em vitaminas na Terra. A cannabis só foi começar a ser proibida mesmo há pouco tempo, ali no século XIX. E adivinha, uma das primeiras proibições aconteceu aqui no Brasil, em 1830, no Rio de Janeiro, chamada de Pito do Pango ou Fumo de Angola. Adivinha por quê? Isso mesmo, porque aqui no Brasil quem mais fumavam eram os negros escravos. E já começa por aí a criminalização do povo preto. Afinal de contas, essa lei sancionava que o negro escravo que fosse pego fumando maconha tinha que ficar preso por 3 dias, enquanto a população branca apenas pagava uma multa e saía fumando e sorrindo. E um dos motivos que levariam à proibição global da cannabis meio que começaram aqui no Brasil também. O brasileiro chamado Rodrigues Doria participou de uma conferência internacional sobre ópio. E nessa conferência, em vez de falar sobre esse assunto, que era um problema na época, ele foi lá e apresentou uma tese absurdamente racista, que foi base para essa proibição no Brasil e no mundo, servindo de base para políticas globais que viriam depois a misturar a erva a drogas como ópio, heroína, cocaína.
Então o Brasil teve um papel importante nessa política proibicionista global. Quem diria, né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso país, na verdade, nunca teve tanto poder ou influência assim. Quem realmente patrocinou o proibicionismo no mundo todo foram os Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra eles tiveram um aumento muito grande da sua influência política. E usaram dessa influência para impor a sua visão de mundo em todas as outras nações da Terra, incluindo o proibicionismo. E é interessante notar que lá, a proibição começou basicamente pelos mesmos motivos que aqui no Brasil: racismo e xenofobia, inspirada contra os povos negros e mexicanos que estavam imigrando para os Estados Unidos e levando com eles sua cultura, onde eles já haviam incorporado a cannabis há bastante tempo. Naquela época, quem fumava maconha era só essa galera. Mas os remédios à base de cannabis já estavam presentes nas farmácias americanas há bastante tempo. Eles só não conheciam essa brisa de fumar, vamos dizer assim. E foi nesse contexto racista e xenofóbico que surgiu o maior cuzão da história do proibicionismo. O cara que ele foi responsável pela lei seca na década de 20 nos Estados Unidos, que proibiu o álcool. E quando essa história de lei seca acabou, ele ficou sem emprego e resolveu lutar contra as drogas de negro, como ele mesmo dizia. Esse cara é Harry J. Anslinger. This is Harry J. Anslinger, Commissioner of the Federal Bureau of Narcotics. The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable, dope-peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man. Pensa num cara escroto, tipo, muito escroto. É esse cara. Esse cara, ele tinha muita influência política, né, por ter trabalhado na lei seca. E ele usou toda a sua influência política para tentar tornar a cannabis uma coisa do mal na mente da sociedade americana. E uma coisa que ele fez, assim, ele fez várias coisas, né, mas uma coisa notável, por exemplo, foram notas em jornais, especialmente uma, em que ele dizia que jovens brancas, ao fumarem maconha, se sentiam atentadas a transarem com jovens negros. E por isso era uma coisa do demônio. O seu departamento patrocinou diversas obras que falavam mal da maconha de alguma maneira. E uma das mais clássicas desse momento do proibicionismo é o filme chamado Reefer Madness, alguma coisa como Baseado da Insanidade. Nesse filme, aparecia alguns jovens que eles estavam se divertindo loucamente e aí, após eles fumarem a erva do diabo, eles ficavam tentados a cometer atos promíscuos, a basicamente viver uma boa e velha putaria, a gente pode dizer assim, né? E assim, se você olhar, talvez ele não esteja tão errado nesse ponto de vista, né? Mas a ideia era promover de forma negativa a cannabis, no meio daquela galera moralista toda. Faster. Faster. Play faster. Faster. Play faster. Faster. E em 1937, Anslinger conseguiu seu primeiro feito contra a maconha. Lá nos Estados Unidos, ele colocou e institucionou a Marijuana Tax Act, que tornava praticamente impossível o cultivo e o comércio de marihuana devido a uma taxa absurda que eles instalaram. Foi nessa época daí que surgiram os primeiros maconheiros presos por lá. E a sessão de aprovação dessa lei no Congresso foi tida como um absurdo e é lida como um absurdo até hoje. Ela foi extremamente rápida, foi rejeitada pela Associação Médica da época, foi criticada pela oposição que nem teve tempo de criar um texto contrário a ela e foi baseada em teorias absurdamente sem fundamento. Foram apresentados diversos trabalhos científicos duvidosos que alegavam testar um suposto óleo de maconha de tudo quanto é jeito. E o pior é que na época nem se sabia o que causavam os efeitos da cannabis. O CBD, o THC e os outros canabinoides só vieram a ser descobertos e estudados décadas mais tarde. O que nos leva a questionar o que é que esses cientistas estavam analisando e sobre o que é que eles estavam escrevendo. E mesmo assim,
esses cientistas, com esse discurso sem embasamento, conseguiram conquistar muitos políticos da época. Enfim, o Anslinger é com certeza um dos maiores cuzões dessa história. E ele representava tudo, né? Ele é um homem branco, norte-americano, com grande influência política, moralista, conservador, tudo de horrível. E, para piorar, pessoas ligadas à família dele eram ligadas a empresas como a DuPont, que na época queria promover produtos à base de petróleo e acabar com produtos naturais como a cannabis, o cânhamo, né? Que era tido já como uma coisa antiquada. O mesmo vale para a indústria farmacêutica, que também tinha ligações ali com o Anslinger e queria promover suas fórmulas, suas drogas, né? Isoladas, que deveriam ser superiores às tradicionais plantas medicinais, que já estavam sendo usadas aqui pela humanidade há séculos. No caso da cannabis, os extratos de cannabis que estavam nas farmácias americanas. A campanha anti-maconha desse cara, patrocinada por toda essa galera aí do dinheiro, durou até os anos 60. E foi nessa época que ele conseguiu o ponto máximo da sua carreira, o Single Convention on Narcotic Drugs, ou Tratado Único para o Controle de Drogas Narcóticas. E esse tratado, lá assinado em 1961 pelos países que compunham a ONU naquela época, basicamente criava uma hierarquia de substâncias, né, que eram classificadas entre seu grau de periculosidade, vamos dizer assim. E adivinha aonde a maconha apareceu nessa lista? Do lado de drogas como a heroína e a cocaína, que supostamente não teria qualquer potencial terapêutico e alto potencial de abuso. Então por isso não deveria ser plantada, legalizada, nem explorada de qualquer maneira. What the fuck, bro? Hey, yo, what the fuck? What? What? Bro, what are you talking about, man? Mas daí em diante, o mundo começou a mudar. Afinal, chegaram os anos 60. Touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Foram nos anos 60 que a maconha realmente começou a ganhar a cultura pop da área. Passou a ser consumida pela classe alta americana e, consequentemente, pelo mundo, né? Levando em consideração que eles exportavam tudo, e ainda o fazem. Artistas americanos, hippies, brancos, filhos de empresários da nata da sociedade começaram a fumar maconha. E isso começou a incomodar os políticos da região. Afinal, a maconha naquela época era associada a negros que tocavam jazz, dançavam e fugiam da polícia nos bares. Não podiam ser associada a essa classe mais alta da sociedade. Mas fazer o quê? Caiu no gosto do povo, né? E passou a ser símbolo de resistência à repressão moralista que vinha na contramão do movimento hippie. I'm just a love machine, and I don't work for nobody but you. I'm just a love machine, and I don't work for nobody but you. When my temperature rise, and then I go for her thighs, and then I say guacamole in my juice, guacamole in my juice. Hijo de la chingada! Is that a joint, man? E foi nessa época também que o THC e o CBD foram isolados. Famosíssimo pesquisador israelita Rafael Micholin, que possibilitou aí várias outras pesquisas e abriu o mercado para que várias outras pesquisas em prol dos canabinoides e da cannabis surgissem para a gente. No entanto, imagina como ficaram os políticos americanos vendo seus jovens usando essa erva e, pior, indo contra as suas campanhas de guerra e armamento tão importantes para eles e sua indústria. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Não gostaram muito, não é mesmo? O Nixon, ele fez uma coisa memorável para a nossa história da maconha. Ele montou uma comissão lá nos Estados Unidos e encomendou uma pesquisa que custou 20 milhões de dólares, em dólares atuais, para tentar provar que a maconha deveria ser proibida.
E adivinha o que essa pesquisa descobriu? Que não deveria. Tá ligado? O relatório encomendado por ele termina literalmente falando que a cannabis deveria ser regulamentada. Mas o Nixon cagou para isso. Jogou o relatório no lixo, endureceu a campanha antidrogas e a sua política antidrogas no mundo e promoveu o proibicionismo. Ele parece muito um outro cara que a gente tem aqui no Brasil que recentemente fez a mesma coisa. Gastou dinheiro público com uma pesquisa para provar que a maconha deveria ser proibida, as drogas, e descobriu que não. E ainda fez notinha revoltosa e videozinho aí na internet. Você deve saber quem eu tô falando. Não acreditem nessa história de maconha medicinal. A maconha é composta de 480 substâncias que causam dano irreversível, retardo mental, esquizofrenia, atraso. As pessoas que usam maconha são as que dependem mais da assistência social, que têm os piores salários, que têm menos diplomas. São as pessoas que usam mais outras drogas. Incrível como a história se repete, não é mesmo? Enfim, a proibição e todo esse pensamento foi claramente exportado dos Estados Unidos. E pior, parece que o Brasil é seu maior importador. Mais tarde, Ronald Reagan, outro presidente americano, endureceu ainda mais as chamadas War on Drugs e lançou mais um produto que os brasileiros consumiram imediatamente, que foi a campanha Just Say No. You know, it's hard work keeping in shape, but it's important to me to be the best that I can be and look the best that I can look. I don't go through all this to impress other people. I do it because I care about me. I care about my body and my health, but most importantly, I care about feeling good about myself. That's why I would never, ever take illegal drugs. You know, I've seen some people who smoke marijuana, and they seem to lose pride in their appearance. They lose their motivation to achieve. And let's face it, what goes in your body eventually shows up on the outside. The bottom line is stay away from drugs, but do it because you care about yourself. I get angry just thinking about it makes me mad. Little kids doing drugs, it turns my stomach. That stuff hurts. It stops you from living up to your potential. It holds you back. It hurts the user. It hurts his family. And it hurts his friends. I just want to shake some sense into you kids that are using drugs and thinking about using. So remember, don't, or else. Ok? Essa foi a campanha financiada pelo governo americano para levar a ideologia negacionista para as escolas, disfarçada de proteger as crianças contra as drogas. Mas só serviu para gerar mais ignorância e despreparo para os jovens, onde viviam num momento em que a violência só aumentava e decorrência da guerra. Aqui no Brasil, a gente também teve o nosso próprio Just Say No. Afinal de contas, acho que você também fez Proerd, né? Se você conhece esse leãozinho, provavelmente você teve essa aula de Proerd no colégio, né? Só que eu duvido que você sabia que ele veio lá dos Estados Unidos com essa história de apenas diga não. É loucura, né? Você fez Proerd, ô Caê? Eu fiz, mano, e eu acho que não adiantou nada. Tá ligado? Vamos falar isso, né? Enfim, galera, como vocês podem ver, o motivo da proibição da maconha é complexo, né? Essa história do proibicionismo é complexa. Ela foi causada por diversos fatores políticos, sociais e econômicos. Mas é impossível a gente não concordar que o racismo e o desejo de dominar das partes mais poderosas também tem muito e muito a ver com isso. Afinal, eles fomentam toda essa estrutura da criminalização da cannabis. Isso são fatos absurdamente documentados que a gente consegue encontrar na história. O que a gente está destacando aqui são os fatos mais importantes, resumidamente, para que você consiga entender. Então, para deixar essa pergunta muito bem respondida, por que a maconha é proibida? Porque ela veio de culturas negras, porque ela representava uma ameaça para a indústria do petróleo e para a indústria farmacêutica. E porque mais tarde as classes políticas descobriram que com a sua proibição eles possuíam em mãos uma poderosa ferramenta de repressão social. E assim ganharam um capital eleitoral muito forte com a chamada guerra às drogas. Afinal, para toda essa galera moralista
que está marcada pela ignorância, fruto dessa campanha promovida por eles, qualquer movimento em prol da guerra às drogas soa como alguma coisa positiva, alguma coisa que é em prol de uma certa moral, uns bons costumes, assim como eles gostam de pensar que é. E isso não é papo de maconheiro, apesar de sermos 2 maconheiros falando aqui, né? E se você estiver fumando aí do outro lado, aí a gente é 3, aqui trocando toda essa ideia louca aqui, não é mesmo? É isso. E se você achou que faltou alguma coisa para abordarmos, deixa aqui nos comentários. Não esquece de soltar aquele like, ativa o sininho, tá ok? Tá ok. Meti um tá ok. Tá ok. E também não deixe de visitar o nosso site www.coronelcannabis.com.br ou as nossas lojas em Maringá e em Londrina. Comprando com a gente, você vai estar nos apoiando e assim poderemos continuar fazendo esse tipo de conteúdo cannabis para vocês aí de casa ficar sabendo sobre a nossa planta favorita. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube, no blog, dá uma olhada no nosso site e tamo junto, gente. Até a próxima.